Vamos continuar agora, pessoal. A epidemiologia das doenças periodontais é um pouco menos maçante do que a parte de anatomia do periodonto. Então, o que é epidemiologia? É o estudo da distribuição numa população de uma doença e os fatores que influenciam a distribuição dessa doença na população. Então, a epidemiologia busca estabelecer a etiologia, então o que causa aquela doença, avaliar a consistência dos dados epidemiológicos obtidos nesses estudos sobre isso, desenvolver e avaliar procedimentos preventivos, porque uma doença gera ônus, né? Então você tenta achar o agente etiológico para evitar ônus e praticar a prevenção. Então a gente tem os antecedentes não modificáveis, como idade. Então, na minha época, eu chega de trauma de graduação. Então, eu acho que eu fiz pério por trauma. Quando eu estava na graduação cursando o pério, a Armitage resolveu fazer a nova classificação. Então, na minha primeira prova, eu tive que decorar toda a classificação antiga das doenças periodontais de antes de 99. Aí fiz a primeira prova. Na segunda prova, eu nunca vou esquecer, isso foi em 1997, 98, 99. Na segunda prova, a questão era qual era a nova classificação e para eu comparar a antiga com a nova. Então você imagina uma questão dessa. Fiquei com trauma? Falei, você pério, né? Traumatizei. Então na minha época, a idade ainda era considerado fator de risco das doenças periodontais. Mas com todos os estudos, enfim, né, com conhecimento da doença, a idade ela é um efeito cumulativo de exposição prolongada ao fator etiológico. Então, quanto mais velho você fica, há mais tempo você está ali sofrendo os efeitos da microbiota e aí sua doença periodontal pode ser mais grave. Então, ela não é fator de risco, ela é um fator de exposição. Está mais associada à perda de inserção do que com aumento de profundidade de bolsa. Então, todo mundo lembra, o pessoal que não é periodontista, o que é perda de inserção, como acontece a bolsa, todo mundo lembra disso? Lembra? Da onde vai? Não pode falar a verdade, senão vocês vão começar a viajar. Não? Então, assim, pausa para explicação. Quando a gente tem uma raizinha, tem outra cor aqui? Não. A nossa gengivinha vem até aqui, não é isso? E se insere. Então, isso não é uma casquinha de sorvete, é um dente. Você começa a deposição de placa e cálculo supragengival, e aí, se você não remove, você começa a formação de placa e cálculo no interior do sulco, né? O que acontece? A gente soma dois fatores. Primeiro, o microbiota, e depois o nosso sistema imune. Por quê? A microbiota da doença periodontal ela é capaz de destruir tecido periodontal. Então, ela mesma começa a destruição das fibras do ligamento periodontal e de osso. Além disso, nosso sistema imune, querendo combater aquelas bactérias, também causa destruição, que inclusive a destruição maior é feita pelo sistema imune do que pela microbiota. Então, o que acontece? A nossa inserção das fibras que está aqui, ela quer se afastar, né, além de ser destruída, ela quer se afastar desse desafio microbiano aqui. Então, a gente perde a inserção e ela começa a se inserir mais embaixo. O que acontece? Você disponibilizou mais superfície radicular para continuar o quê? Colonizando o subgengival. Fica mais difícil do paciente higienizar, mais difícil do profissional ver e tirar, se não for periodontista. E aí, além da degradação das fibras, nosso sistema imune degrada também, e o que o corpo quer? Ficar longe desse estímulo. Então a gente perde mais uma vez inserção e com isso você vai tendo a profundidade de sondagem aumentada e a formação da bolsa periodontal. Então, só para vocês se recordarem, a distância, quando a gente coloca uma sonda milimetrada aqui, a distância do fundo da bolsa até a margem gengival é a profundidade de bolsa sondagem. Então essa aqui é a minha bolsa. Então, suponhamos que no meu dente casquinha de sorvete, a nossa junção cemento-esmalte estivesse aqui. E aí eu tenho outra distância. Então, aqui em milímetros a gente está vendo, vamos supor que deu, sei lá, 5 milímetros de bolsa. Margem, fundo. Só que aqui tem outra distância, que é a da junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa. Esse é o meu nível clínico de inserção. Recordaram?
Então, beleza. E aí a diferença, o NCI menos a PBS é o quê? A minha recessão gengival. Beleza? O NCI... Oh, gente louca. O NCI menos a minha PBS é isso aqui, ó. É a minha recessão gengival. O fundo da bolsa, isso. E a PBS da margem gengival até o fundo da bolsa. Tá? E agora eu tô assim, sem água. Não? Eu acho que tem aula de exame diagnóstico, tem isso aqui para vocês. Perdi o negócio. Então, quando a gente fala do sexo, né, os homens demonstram pior saúde periodontal. Não tem diferença estabelecida na suscetibilidade. Acredita-se que pelas mulheres terem mais cuidado com a saúde, poderem ser mais vaidosas. Hoje em dia nem tanto, né? Dessa diferença. Acredita-se que por isso. Então, melhores práticas de higiene bucal, maior utilização de serviços odontológicos. Às vezes o cara só vai quando tá doendo. Meu pai é assim, só vai no dentista, só me liga assim, olha que eu tô morrendo. Tá bom. Raça e etnia. Então, os estudos mostram uma maior prevalência de periodontite em indivíduos negros. Indicadores socioeconômicos podem estar associados às diferenças de raça. Então, as pessoas com com menor disponibilidade financeira por procurarem menos os consultórios odontológicos estão mais suscetíveis a ter doença periodontal mais grave. Polimorfismos genéticos. Então, a resposta hiperinflamatória expressa clinicamente nos tecidos periodontais, né? É um fator contribuinte, mas não é determinante. Quem é o determinante? É você ter o periodonto patógeno na sua microbiota. Então, por exemplo, o polimorfismo do gene da interleucina 1 beta, tá? Que aumenta a reabsorção óssea. Tem ainda os fatores ambientais, adquiridos e comportamentais. Alguém me fala um fator de risco grande para doença periodontal? Menos você, Lucas, e você que eu esqueci seu nome. Hã? Vivian. E qual é o outro maior fator de risco? Isso aí, diabetes e tabagismo. Tabagismo e diabetes. Então, a microbiota específica, né? A etiologia microbiana da gengivite e periodontite está bem estabelecida. Se tiver BEM aí também, risque esse Ezinho para mim, por favor, gente, foi digitação. Então, fatores causais. A gente tem o AA, né, o Aggregatibacter actinomycetes concomitans. A gente tem porfiromonas gengivales, que a minha dissertação de mestrado foi sobre porfiromonas. E a Tannerella forsythia, que são os 3 patógenos periodontais mais conhecidos, né? Vou chegar lá, calma. O grupo é vermelho, o AA não está em nenhum grupo, ele é separado. Mas a gente tem o complexo vermelho, o laranja, mas aí vocês vão ver na aula de micro, tem tudo separadinho, bonitinho para vocês. O tabagismo, e por que ele é associado a maior gravidade e extensão de doença periodontal? Porque o tabaco ele tem efeitos na estrutura do periodonto e na função celular, tá? Então, afeta ainda vascularização, resposta imune e sinalização celular. Então, ele faz uma série de coisas que favorece a destruição periodontal. Então, no caso da periodontite, aumenta prevalência e gravidade da destruição periodontal, aumenta as profundidades de bolsa, sondagem e perda de inserção e perda óssea, aumenta o nível de destruição periodontal e maior prevalência de periodontite grave, ou seja, com perda de inserção maior do que 5 milímetros. Além disso, os tabagistas têm mais perda dentária, mais prevalência, aumenta a prevalência com o número de cigarros fumados por dia e diminui a prevalência e gravidade com a interrupção do fumo. Então, se a gente fosse escalonar isso, a pessoa que nunca fumou está bem de periodonto, a pessoa que é ex-tabagista fica no nível intermediário entre o que nunca fumou e o tabagista. Além disso, é dose dependente. Então, quanto mais cigarro eu fumar, pior vai ser para o meu periodonto. Microbiologicamente falando, ele é sem efeito no nível de acúmulo de placa. Então, anteriormente, acreditava-se que o tabagista tinha também maior acúmulo, o cigarro, ele tinha um papel no acúmulo de placa. Porque eu fumo, eu vou ter mais placa e mais cálculo. E foi visto que não é bem isso.
tá? Então não tem no nível de acúmulo de placa. Então você tem a colonização das bolsas periodontais superficiais por patógenos periodontais. Quanto mais rasa for a bolsa, mais superficial, vai ter menos patógeno. Ou seja, com maior profundidade você tem mais patógeno periodontal. Aumentando o nível de patógeno periodontais em bolsas periodontais mais profundas. Imunologicamente falando, o que o tabaco faz? Altera a quimiotaxia de neutrófilo e a sua fagocitose, não só do neutrófilo, de todas as células de primeira linha de defesa. Aumenta a produção de fator de necrose tumoral alfa, prostaglandina no fluido crevicular, aumenta a produção e atividade de colagenase e elastase e aumenta a produção de prostaglandina. Então ele faz uma série de coisas que danificam o periodonto, além de atrapalhar a função das células de defesa, que são as responsáveis por tentar conter aquela infecção. Fisiologicamente falando, tem efeitos também. Diminui a quantidade de vasos sanguíneos, mas aumenta a inflamação. Então, quando a gente ouve, o paciente tabagista não é um paciente inflamado. Ele é muito inflamado. Porém, ele não apresenta sinais clínicos de inflamação. Então, se você sonda o paciente, ele não vai sangrar tanto quanto um não tabagista. Mas isso não quer dizer que ele não esteja inflamado. Ele é muito inflamado, mas ele não tem sinal clínico de inflamação. Diminui a temperatura subgengival, isso também já foi questão de prova. E aumenta o tempo de recuperação da anestesia local. Além disso, obesidade também é um dos fatores que altera o curso. Por quê? É um estado hiperinflamatório. Você tem o metabolismo lipídico, Você tem também no obeso a resistência à insulina, que como você falou, a diabetes também é um fator de risco para periodontite, então tudo começa com resistência à insulina. E segundo os estudos recentes, a periodontite é mais prevalente em indivíduos obesos do que em não obesos. Além disso, associa-se também a osteopenia e osteoporose, que é uma linha de raciocínio também muito, muito tranquila, porque no paciente com osteoporose, ele tem o quê? Diminuição da densidade de mineral óssea. Então, se você tem uma doença que reabsorve osso, seria mais fácil reabsorver de um osso menos denso do que mais denso. Fala, Bibi. Obesidade e osteoporose não seria... Indicador de risco. Tá. Porque o fator, eu falei... Não, o fator é ter a microbiota, é o primeiro fator de risco, é você ter o patógeno periodontal. Depois o tabagismo e depois a diabetes. Então os outros são indicadores de risco, ou seja, você pode estar em mais risco, mas não tem aquele... Pelo menos até agora ninguém ousou dizer, Você sempre finaliza o estudo com mais estudos são necessários para estabelecer a relação de risco, tá? Então a gente considera indicadores de risco, tá? Ficou claro? Não, sim, é porque eu escutei fator, eu falei fator? Não sei se você falou, mas é porque Devo ter falado. Eu tava... Eu falei? Não sei se eu escutei certo, que eu sabia indicador. Não, é isso mesmo, você está certinha. Os fatores clássicos são ter a microbiota, tabagismo e diabetes, tá? Então, você tendo voltando para a osteoporose e osteopenia, você tendo menor densidade mineral, isso podia favorecer o quê? Perder inserção, recessão gengival, que você está reabsorvendo o osso, e inflamação gengival pronunciada também nessas pessoas. Além disso, você tem infecção pelo HIV, porque o paciente que tem HIV, ele tem o sistema imune comprometido, então favorece qualquer tipo de infecção, que a doença periodontal é uma infecção. Então favorece, além disso, cândida, eritema linear gengival, também uma característica marcante do paciente HIV positivo, assim como a gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante. Chegamos na diabetes. Vocês vão ter uma parte da aula, se não me engano, a última aula, falando sobre diabetes e tabagismo mais especificamente. Então, o paciente diabético ele apresenta uma série de sinais e sintomas clássicos da doença, como, por exemplo, ardência na boca, que é clássica, altera a flora desse paciente também, então ele é mais colonizado por periodonto patógeno do que o paciente que não é diabético. Quilose? Ressecamento e fissura. A quilose é aquela... Quilite, gente, tô ficando...
Estresse também é outro. Do estresse, particularmente, eu gosto que minha tese de doutorado tem a ver com isso, mas é pela produção de cortisol. Só que envolve muitas variáveis. Então, um paciente sobre muitos... Indicador. Por se está escrito como fator, é porque o Linde bota desse jeito no livro dele. Né? Então, são fatores que influenciam diretamente, podem influenciar diretamente o curso das doenças. Tá? Então, o estresse é um deles. Então, ele é um fator que envolve muitas variáveis. Por quê? O indivíduo estressado, ele pode fumar mais. Então, não necessariamente tem a ver com o estresse em si, tem a ver com ele aumentar o tabagismo. Ele pode beber mais, então tem o tabagismo e o etilismo. Ele pode, talvez, ficar deprimido, então ele negligencia os hábitos de higiene. Então, tem uma série de variáveis que podem ser de confundimento para estabelecer essa relação de risco com o estresse. Mas a do estresse baseia-se, é basicamente baseada na produção aumentada do cortisol, tá? Então, como eu disse, tem os aspectos psicológicos, o cortisol em si, que seria o responsável, né, pelo estresse poder ser considerado um fator de risco, o aumento do tabagismo e do etilismo e negligenciar os hábitos de higiene. Falando agora um pouco de etiologia das doenças periodontais. Vocês querem fazer outro intervalo de 5 minutos? Não? Quer ir embora? Bom, quer ir embora que eu digo continuar embora na matéria. Embora não, de jeito nenhum. Podemos então seguir na etiologia? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Essa parte flui um pouquinho melhor do que a anatomia do periodonto, né? É mais tranquilo. Então, falando em etiologia das doenças periodontais. Quais são os fatores etiológicos da periodontite da gengivite? Lucas. E o quê? Tem o secundário? Não. Fator etiológico. Placa e... Começa com C e acaba com álculo. É o fator etiológico secundário. Na verdade, ele é considerado fator de risco secundário porque ele é o meio ideal de retenção de placa. Então, assim, sobre a superfície do cálculo, sempre tem uma camada de placa viável. Então, o cálculo por si só, ele não entra em contato com o tecido do hospedeiro, porque tem uma camada de placa. Mas por ele ser considerado o meio adequado, o melhor meio para retenção de placa, ele é considerado um fator etiológico secundário. Tá? Então, tem um dente... Tem um dente no seu cálculo. Então, e é mais engraçado, assim, abrindo um parênteses, Alexandre, corta aí que eu vou falar besteira. Algum de vocês dá aula ou já deu aula, alguma coisa assim? Não. Né? Eu dou aula, como eu falei, na graduação, na faculdade, na São José, que era particular, e no Fundão, que é pública. Então, a gente atende pacientezinho, desde o mais carente, que nunca viu uma escova de dente, até um paciente mais, assim, né? E aí... Como eu dou aula, são 60 alunos com 60 pacientes. Então, eu vejo mais gente do que se eu estivesse só no consultório. Aí chega paciente assim não que é exagero, mas um pouco menos, mas com contenção de placa mesmo, de cálculo. Aí a gente raspa, deixa lá tudo lindo, a mão da gente fica assim, né? Porque na graduação não deixa eles usarem ultrassom. Aí a gente sai assim, a luva a gente não consegue nem tirar. Aí o paciente na outra consulta chega, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas reclamando que passa vento. Aqui, ó, tá passando vento entre meus dentes, você quebrou meu dente, agora passa vento, desgastou. O dente tá maior. Tem alguma coisa. Então, aqui, ó, você vê essa vento, tá vendo? Eu tô falando que é muito engraçado. Mas eles ficam revoltados, que a gente tira dessa situação, devolve lá a saúde, né? Mas eles ficam revoltadíssimos. Pronto, Alexandre, vou me recompor. Então, falando de biofilmes e cálculos orais. Então, o acúmulo de placa bacteriana é a causa primária de cárie, gengivite, periodontite, periimplantite e as estomatites. Todas as ites.
Então, números que banca gosta, são 300 tipos de bactérias, 700 espécies diferentes. Então, 1 milímetro cúbico de placa, 1 miligrama, tem mais do que 10 elevado à oitava potência de bactérias, né? 10 a 3 em sulco raso e sadios, em concentrações maiores em bolsas periodontais mais profundas. Então, falando de placa, os estudos mostram que a remoção de placa de área dental é capaz de prevenir as doenças orais, então por isso que se estabelece essa relação de etiologia mesmo. E antigamente tinham as hipóteses, né, da placa específica e da placa inespecífica. Então vai, o que fala da placa específica, não? Você me provocou. Vivian, aí, ó, já ia falar sozinho. Então, olha só. A gente tem a hipótese da placa inespecífica e a da placa específica. Então, o que acreditava-se na época da hipótese da placa inespecífica? Que você, independente do que tivesse naquela placa, se qualquer tipo de bactéria, se eu deixasse acumular, invariavelmente eu ia ter doença. E quanto mais placa e cálculo eu tivesse, independente do que tivesse nessa placa e nesse cálculo, mais doente eu ficaria. Então, essa era a hipótese da placa inespecífica. E aí, ok, tá bom. Então, quanto mais placa e cálculo eu tenho, pior é a minha doença. Mas e a periodontite agressiva? Vocês lembram da periodontite agressiva? Você tem perdas ósseas e de inserção enormes. E quando você olha aquilo, sua sonda entrou lá 11 milímetros, aí tá, raspa. Você raspa e não sai nada. Sai uma bactériazinha desse tamanho na sua cureta. Então, poxa, se realmente a minha perda de inserção e óssea está associada a qualquer placa, por que quem tem periodontite agressiva tem um mínimo de placa e cálculo, mas a doença é muito grave? Então, aí veio a hipótese da placa específica, que a periodontite é causada por patógenos específicos, porque também nem toda gengivite evolui invariavelmente para periodontite. Então, tem pacientes que vão ficar com placa e cálculo muito tempo, perder pouca inserção ou não perder nenhuma. Então, está relacionado ao que você tem naquela microbiota. Você está com alguma dúvida, bebê? Me fala. Não? Você tá... Fala a verdade. Porque Lucas falou para mim que ficou com vergonha de mim mais cedo. Fala. Vou te fazer passar vergonha, meu bem. Ah, também, vamos chegar lá, tem a parte só da suscetibilidade do hospedeiro. Então, assim, o que você precisa para ter periodontite é do periodonto patógeno, necessariamente. Só que não você tem outros fatores que envolvem o hospedeiro para você vir a ter a doença estabelecida. Aí, falando de formação de placa, também cai isso bastante em concurso. Então, fui lá e escovei meus dentes, né? Fiz a profilaxia, enfim, tá tudo lindo. Você começa, logo depois da limpeza do seu dente, a dissolver macromoléculas na superfície do seu dente. Com isso, tem alteração da carga, da energia livre de superfície desse dente, tá? E aí forma a película adquirida, que é uma associação de glicoproteínas e anticorpos, alterando, como eu disse para vocês, a carga e energia livre de superfície, e isso favorece a colonização. Então, a película adquirida, ela favorece, ela aumenta a eficiência da adesão bacteriana que... não vou me antecipar não, senão vou confundir vocês. Vamos lá. Na fase 1, adsorve molécula para a formação do biofilme. Na fase 2, aderência bacteriana. Na fase 3, começa a produção da matriz extracelular e da multiplicação dessas bactérias que estão aderidas. Na fase 4, você tem a adsorção de novas bactérias. Por quê? Tem bactérias que elas conseguem se aderir diretamente à película, tem outras que não. Elas precisam se aderir nos colonizadores primários. Então, precisa que primeiro as bactérias colonizem e fiquem aderidas, para depois essas bactérias conseguirem colonizar. Então, basicamente, essa sequência, tem esse desenho aí para vocês? Tem? Então, você tem o dentinho limpo, a dissorção molecular, primeiro chegam os primeiros micro-organismos com capacidade de se aderir à película, eles começam a se multiplicar e você tem a formação do biofilme mais complexo com a aderência de novas bactérias. Tá?
Oi? São cocos e bastonetes gram-positivos. Mas eu acho que tem mais para baixo aí, não tem? Então, tem a produção da matriz intermicrobiana. É um material que fica presente ali entre as bactérias, produzida por elas, e representa aproximadamente 25% do volume da placa. Já caiu isso em concurso também. 3 fontes podem contribuir para a matriz intermicrobiana, que são os micro-organismos presentes na placa, a saliva e o exudato gengival. Quais os carboidratos que tem na matriz intermicrobiana? Tem mutana, tá, que ajuda nesse esqueleto da matriz e estabiliza a substância intercelular. E aí a gente vem para a sequência de colonização. Então, primeiro, quem vai aderir lá? Cocos gram-positivos anaeróbios facultativos, que são os que têm a propriedade para acideria à película adquirida. Depois, vem os bastonetes gram-positivos, filamentos gram-positivos e depois os micro-organismos gram-negativos, que são os periodontopatógenos. O biofilme, por definição, ele é uma comunidade microbiana indefinida que está associada à superfície do dente. É uma densa camada de micro-organismo que, se não for removida, ela vai continuar crescendo e vai se calcificar. É unida a uma matriz de polissacarídeo, tem um aspecto irregular e os nutrientes vão penetrar por difusão. Então, quanto maior o seu biofilme, mais espesso for o seu biofilme, mais difícil fica dos nutrientes chegarem no meio do biofilme, tá? Então, a gengivite acelera a formação da placa de modo que a composição bacteriana complexa é alcançada mais rapidamente. Então, você começa com depósito de cálculo e placa supragengival, você desencadeia a reação inflamatória e, a partir daí, a bactéria se beneficia mais ainda. Até porque, quando a gente está falando de placa de micro-organismo de colonização subgengival, concordam comigo que aquele micro-organismo que está dentro da bolsa não consegue a fonte de nutrientes dele da saliva, então ele vai ter a fonte de nutrientes vindos da inflamação, tá? Também me antecipei. Então, a placa supragengival, a fonte de nutrientes, é saliva e dieta, e da sub, sangue e tecidos periodontais. Fonte de calcificação, da placa supra, saliva, da placa sub, exudato inflamatório. Falando um pouco mais agora de cálculo, também cai bastante isso em concurso, que é uma parte bem decoreba da composição do cálculo, quando ele é mais recente, quando ele é mais antigo, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Então, o cálculo, ele é a placa bacteriana que ficou lá por um tempo e sofreu mineralização. Lucas, Alexandre corta. Vivian, você já faz pério no consultório? Sempre que a gente puxa isso, cai no olho. No meu, pelo menos, cai. No de vocês também, para eu ficar mais tranquila? Não é? Não, ele passa pelo óculos. Exatamente. Ele passa pelo óculos. Ele passa. E você fica vendo o cálculo vindo? Tipo assim, você faz, aí você faz, tô vendo, ele vai, você vê tudo. Ele dá um... Ele faz. É muito bom. Eu já ando com colírio. Jura? Vão achar que é por outra coisa. Mas é. De óculos, o negócio dá um... Lúbico. Jura? Fica esquisito. Não, ele faz cabaninha. O meu sempre vem. É? O meu sempre Não, cai. mas sabe o que eu comprei agora? Tô esperando chegar. Igual aquele negócio de sangue. Aham. Comprei aquele troço. Gente, jura? É um arquivo. Não, é tipo um capacete medieval usado no pessoal do Game of Gente, Thrones. só. É? Só Jesus na casa. É só assim. Você chega lá, faz um cálculo de mensagem. Quer saber que é cabelo, gente. Cabelo cai. Cai tudo quanto é lugar que você... Eu já tive que você falar que podiam parar a outra madase, então... Jura? Não, gente, eu não vou ver se falar. Eu apoio na Brasília. Todo cálculo que eu tiro faz duplo twist carpado, igual a Daiane dos Santos. Ele até tenta, mas aí ele adere na Grazi antes de voar. Ai, pessoa fofa, gente. Não, eu tô na minha cara. Muito na minha cara.
Mas aí você fez esse negócio. A minha cara continuou Meu voando. professor da faculdade. Foi? O que é que você faz? Eu amparo a outra mão com uma gaze. E aí, quando eu faço o movimento, ele dá uma puladinha, mas a gaze firma. Ele prende na gaze antes de bater na cara. Qual a sua especialidade mesmo? Ah, é. Aí vai furar o dedo. Não, Você passa é por diferente. esse Você apoia a gaze e você faz o movimento. Você não vai fazer o movimento em direção ao seu Ai, dedo. nossa, espere tudo de mim. Dei boa tarde 2 vezes para ela, deu até um abraço. Falando de cálculo, vamos lá. Aspecto clínico, distribuição e diagnóstico. Ele é uma massa de coloração branco-amarelada, podendo ser amarelo acastanhado ou marrom. Já vi isso cair em questão de prova também. A dureza dele é moderada. Quem escreveu isso provavelmente não raspa cálculo de quem fuma, né? Porque, gente, não sai. Não sai. Grau de formação depende de quê? Quantidade de placa. Quanto mais placa você tiver, mais cálculo você vai ter. Secreção das glândulas salivares, por isso que quando a gente quer saber se vai ter muito trabalho ou não, vai sair com a mão assim ou não, a gente olha primeiro que região. Incisivo inferior e molar superior. Então, estão saindo as glândulas salivares ali. Se o paciente tem muito cálculo ali, vai ter muito cálculo invariavelmente. Cálculo subgengival. Não pode, o que foi? Quem falou eita? Bastantão, né? Não, isso aqui tá seguro na mão de Deus, né? Seguro na mão de Deus. Você tira e fala assim, meu dente ainda fica mais mole. A sua. Ah, mas eu já tirei dente raspando. Dei um berro. Aí Alexandre corta. Eu juro que eu não sou fresca, não. Eu tava raspando uma paciente, cara, que ia fazer exo até, era do molar superior. Foi período retrasado. Não, pois é, ia fazer exo, tava descontaminando, raizinha lá, não sei o que, um pouquinho de cálculo. Eu falei, beleza, né? Cara, na hora que eu dei a primeira puxada, voa, uai! Aí o aluno, o que foi? Eu, nada. Aí o paciente assim, tá ótimo. Chama manobra de Champré ainda, aquele negócio de apertar. Pois é, isso aí. Vai sair, tá vendo? Foi um cálculo, com raiz, com polpa, com tudo. O subgengival, a gente não consegue ver a olho nu, a gente vê pela sensibilidade tátil, usando os exploradores ou a sonda milimetrada, ou se os depósitos forem grandes o suficiente, a gente consegue ver por radiografia, que nem a gente consegue ver nessa radiografia de incisivos aqui. Ele supragengival começa a ser formado em 2 semanas de acúmulo de placa. Tem a película e a cutícula abaixo da placa bacteriana, que também se calcifica, por isso que ele é mais difícil de tirar, né? As irregularidades da superfície dentária também são preenchidas por cristais de cálculo. Isso tudo dificulta a gente tirar o cálculo com mais facilidade. Então aí vem o fator etiológico cálculo, que eu estava conversando mais cedo. Ele é fator de retenção de placa bacteriana. Então por isso é que ele é considerado fator etiológico secundário. Tá? Então todo cálculo ele é coberto por placa bacteriana viável, que é o fator etiológico primário. Então quando a gente fala de fatores etiológicos, a gente tem placa cálculo. Viu o filme? Como é que começa a mineralização? Né? Então, esses centros de mineralização eles vão surgir intracelularmente nas colônias de bactéria ou extracelularmente na matriz. Composição do cálculo, é isso que cai na prova. Tá? Esse eu já vi questão de prova cair bastante isso. Composição de cálculo, bruxita, fosfato de octacálcio, hidroxiapatita e fosfato de cálcio. Então, o cálculo é composto por isso. Beleza, cálculo supragengival. Mineralização da placa começa em 24 a 72 horas, mas leva em média 12 dias para maturar. Formada em camadas. Então, ele é heterogêneo também, o conteúdo mineral, também já vi isso cair em prova, tá? A quantidade de conteúdo mineral do cálculo. Em média 37%, podendo variar de 15% a 51%, chegando até 80% em algumas camadas. Falando de bruxita, está presente no cálculo recém-formado, com 2 semanas, é a base para a formação do cálculo supragengival. Bruxita. Depois a gente tem fosfato de octacálcio, que é um mineral predominante nas camadas mais externas.
A hidroxiapatita, nas mais internas do cálculo mais antigo, e o fosfato de cálcio encontrado apenas em pequenas proporções. Então já vi isso cair em concurso mesmo. Foi, não foi? É uma questão bonitinha, boa de cair. É igual das fibras da anatomia do periodonto. Falando em cálculo subgengival, ele é homogêneo, a densidade igualmente alta dos minerais, a densidade dele é de 58%, variando de 32 a 78. O mineral predominante é o fosfato de octacálcio, a hidroxiapatita é encontrada, fosfato de cálcio tem pequenas proporções de magnésio, chegando a 3%. Então, como é que acontece essa mineralização? Você tem lá o pH baixo na placa e uma relação alta de cálcio e fósforo na saliva. Forma-se bruxita, hidroxiapatita, fosfato de cálcio. A mineralização da placa supragengival acontece. Fosfato de octacálcio transformado em hidroxiapatita, anaerobiose, alcalinidade, e aí você tem o fosfato de cálcio no final. Esse esqueminha tá aí para vocês? Das setinhas? Só que tá só escrito? Então, olha só, como a gente estava falando de etiologia, a rugosidade do cálculo por si só não é capaz de desencadear gengivite, tá? Então, a superfície, ela tá lá, ela é ideal para o acúmulo de placa. Então, existe até um estudo que está citado no livro do Linde, que pegaram o cálculo, esterilizaram o cálculo e colocaram em contato com os tecidos. E a rugosidade não foi capaz de desencadear a doença, sendo que a gente precisa necessariamente dessa camada de placa viável na superfície do cálculo para ter doença. Ele amplifica o efeito da placa, por ser capaz de manter esses depósitos bacterianos em contato com os tecidos, influenciam a ecologia bacteriana e a resposta tecidual, e a presença torna impossível a remoção. Então, se o paciente tem cálculo, ele não vai conseguir remover a placa dele, não tem jeito. Então, fica uma mensagem para vocês do dia de hoje, né? Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu aguardo vocês na semana que vem. Vocês vão ter uma overdose de mim, porque é tarde e noite.